boa ideia. É porque, né, senão. Essa semana mesmo, eu estava hoje conversando com a proprietária da clínica lá da outra cidade, que é que eu vou atender lá, e estava trocando umas ideias com ela. Uhum. Previsto lá com eles vão ter que mudar de prédio, porque realmente onde eles estavam não dava mais para ficar. E assim, inaugurou esses dias a clínica, e aí fizeram toda uma reforma e agora vão ter que mudar de prédio. Tu falou na última sessão. Falei, né? Uhum. Aí bateram o martelo, realmente vão mudar de prédio. Ela até me mandou algumas fotos lá do novo local. Ela até falou que está bem mais empolgada lá com esse, por causa da localização, tem mais acessibilidade, principalmente para pessoa idosa, cadeirante. O outro era prédio, então tinha que depois pensar num jeito de investir mais dinheiro num prédio alugado para poder proporcionar acessibilidade. Aí esse outro lá é menor do que o primeiro, mas assim, nesse ponto ela disse que está bem mais assim, empolgada, animada das coisas se encaminharem lá. Como dizer, ela está mais satisfeita. E aí ela estava perguntando, trocando umas ideias comigo de que dava para fazer, da sala, de como organizar, os trabalhos que dá para a gente fazer com a equipe multiprofissional lá, que tem vários profissionais que vão atender lá na clínica. E aí a gente estava trocando umas ideias hoje de manhã. Foi legal, que eu já fui pensando em outras coisas. Você nem se assusta em eu dizer isso, né? Eu tenho certeza, você já sabe como é a minha pessoa. Faz parte dessa quantidade de rígido, esquizoide que tem essa moça aí, tem papus, as ideias vai para vários lugares. E se o ambiente está ruim, o oral dói, aí tá melhor ir para outro. Aí ontem eu estava assim, mais ou menos sentindo necessidade de tô nem aí para os problemas. Aí ontem eu cheguei em casa, fiquei um pouco lá com meu pai, com a minha sobrinha, com a minha irmã, e cheguei em casa, vim para casa mais cedo, porque eu tinha compromissos meus de trabalho que eu tinha que fazer, que senão ia acumular, só que eu não estava muito na vibe. Aí eu fui cozinhar, aí ontem eu fiz um bolo que meu pai queria que eu fizesse para ele, fiz dois, na verdade, porque eu não sabia escolher, obviamente, entre os dois. Aí Olha, tem alguém se aceitando, se acolhendo aí, não sei escolher entre os dois, então tá, vou fazer os dois. porque todo mundo gosta, eu falei assim, eu vou fazer metade, eu vou fazer os dois, eu levo metade de cada um para o meu pai e para minha irmã, e eles vão adorar. Aí a minha irmã tinha me pedido para fazer aquela receita de café cremoso, então enquanto um assava, a batedeira trabalhava e eu no telefone resolvendo umas outras coisas. Rígido ligado no modo rápido, de três Não, coisas ao mesmo tempo. tipo, a batedeira não ia funcionar mais rápido se eu ficar olhando para ela, né? Então, como ia demandar um certo tempo lá. E o bolo também ia ter que assar, eu não ia melhorar a velocidade olhando para ele. Aí eu tinha umas situações para me resolver, igual ligar no cartão de crédito, cancelar uns, questionar outros e tal. Aí enquanto eu assava, eu estava fazendo isso, coisas mesmo que eu precisava resolver. E há dias eu estava enrolando para resolver. Então, assim, saiu da rotina, daquele negócio, das obrigações, vamos dizer assim. E aí eu fui fazer coisas assim mais simples, mais rápidas, e, e fiz isso. E aí eu precisava organizar umas coisas para fazer minhas marmitas de café da manhã e de jantar, para mim poder conseguir conciliar a rotina de ir para academia cedo e não chegar muito atrasada. Aquelas coisinhas que você tem que fazer, mas você fica enrolando para fazer porque não quer fazer, mas sabe que se não fazer, Vai ser pior. vai ser pior, exato. Aí eu pensei, eu preciso, senão eu vou bagunçar o meu dia. Isso é uma coisa que você falou, uma coisa legal, tá? Existe dois operadores modais. O eu preciso, eu tenho, né? É minha obrigação, é o primeiro. Ou eu posso, eu escolho, eu decido, que é o segundo. Tem Uhum. gente que funciona, não tem certo nem errado. Tem gente que funciona mais num, tem gente que funciona mais no outro. Eu, por exemplo, funciono mais no posso, com exceção do trabalho. Uhum. O trabalho é o único que tenho que não me pesa.
Mas, se tu disser para mim mesmo, eu tenho que arrumar armário, o armário não sai, Uhum. né? Agora, se eu sei que tem que arrumar armário e que eu não tenho mais alternativa, a pergunta, pego com a pergunta com o celular na mão. Que dia eu escolho para colocar na agenda e arrumar o meu armário? Uhum. Aí sai, porque daí eu escolhi. Isso é uma coisa interessante de a gente descobrir, tá? Eu vou te mandar Tá, um testezinho. tá bom. Te Ai, mandar vários testezinhos só, tem mais testezinhos essa semana. Aí, mas assim, de maneira geral, esses 2 dias eu tô bem satisfeita. Eu tava falando com meu marido hoje, inclusive hoje também, ontem. Falei ontem e considerando hoje até o momento. Eu tô bem mais satisfeita. Tipo, a gente entender como que funciona e de que, tipo, se autoaceitar realmente faz muita diferença. Então a gente não fica naquele desespero e nem querendo se colocar uma régua do que as outras pessoas fariam, ou a própria, né? Não sei exatamente, mas tipo, segunda-feira eu consegui levantar, fui fazer meu treino, dormi cedo, 10 e pouco, 10 e meia eu já estava deitada. Aí levantei cedo, consegui adiantar as minhas coisas, algumas coisas que precisavam ser feitas, para que eu não chegasse muito atrasada no trabalho e ir treinar pela manhã. E, e fiz, e fui, treinei e cheguei num bom horário. Cheguei 7h05 eu já estava lá e consegui chegar. Aí, terça-feira, também organizei, acordei cedo, fiz mais algumas coisinhas domésticas que eu preciso fazer e que eu não queria deixar para depois, assim, se eu deixar para depois ia me cobrar, tipo a história, eu tenho que fazer isso e tem aquilo. Ah, aí eu levantei, igual, lavei a área e a garagem da casa, porque eu tenho 2 cachorros, né? Então eles fazem muita bagunça. E aí todo dia eu chegava às vezes à tarde, olhava para ela, eu falei assim, gente, eu preciso lavar isso aqui, eu preciso lavar isso aqui. E aí eu pensei, cara, isso é uma coisa que eu posso fazer pela manhã, que aí eu já vou sair para academia, eu acordo mais cedo, deixo de enrolação para levantar e dá prazo de fazer, não me toma muito tempo. Aí eu consegui, levantei, fiz, fui, treinei, fiz todo o treino dentro do meu horário e ainda cheguei no trabalho, era 7h11, 7h13, 7h15 eu já estava lá no plantão. Eu boto os 15 minutos como meu limite máximo, 7h15 é o meu tio de misericórdia. Então, eu fiquei muito feliz que eu consegui ir e fiz tudo que eu precisava fazer. Depois da minha sessão cozinha-terapia, aí eu sentei e fui organizar algumas ideias, alguns protocolos que eu preciso já trabalhar com antecedência para os futuros atendimentos, que ainda não tem data, mas eu sei que eu vou precisar fazer e não tem outra pessoa para fazer, eu que tenho que fazer. E ficava naquelas vezes só na obrigação e nem sempre demanda tanto tempo. Aí você fica só somatizando, né? Vai lá e faz. Aí eu consegui fazer as pequenas tarefas, então assim, foi produtivo de maneira geral. E hoje também, eu acordei cedo, não fui treinar de manhã porque estava chovendo muito, mas eu acordei no horário normal e pensei, o que que dá para mim fazer de adiantar, aproveitar esse tempo que eu já acordei? Aí eu fui terminar de fazer o bolo que meu pai pediu, aí eu tomei café da manhã em casa, lavei as louças que da bagunça da cozinha de ontem que não tinha ficado, que era pouca e dava para me fazer ali. Aí tomei café da manhã em casa, me arrumei, tomei banho e consegui chegar mesmo na chuva antes das 7h15, 7h17. Tava lá, já arrumada. Aí agora eu tenho a sessão, aí eu já pensei, não fui treinar cedo, não tenho compromisso à tarde, então já dá de eu ir na academia, de lá eu passo no postinho, pego os encaminhamentos do meu pai, levo o bolo para ele, vou lá, vejo minha sobrinha, vejo todo mundo, volto para casa, que 7h30 tem aula com a Cris. Parabéns, parabéns. Adorei que tu já está colocando em prática isso. E é bem isso, é o se aceitar e entender como a gente funciona. Tu viu que só de tu se entender, de saber que tu é assim mesmo, que tu tem essa questão de ter que cuidar de você, enfim, tu já deu uma mudada na rotina e já com um monte de coisa que estava parado. Demais, demais. Parabéns. Depois eu vou te perguntar se eu posso usar aquela primeira partezinha para fazer um story. Pode? Tá, depois eu boto, então tá.
Vamos lá, hoje, ah, antes da gente começar Uhum, sobre a questão dos próprios sabotadores, uhum. tu chegou a ver as aulas dos traços? Inclusive, uma das minhas atividades do domingo, que também estava nesse processo de cuidar, que eu esqueci de incluir o domingo, né? Foi lavar uma pia de louça, que fazia dia que precisava ser organizada, enquanto isso eu assistia as minhas aulas. Fez Achei mais sentido? Fez sentido o teu teste? E tu resultado? da conta. Ixi, meu pai amado. Nossa, Deus. Demais. A gente se vê, né? Se vê Caraca, nessas coisas. eu tenho explicação. A ciência explica quem eu sou. Pro meu marido, eu falei assim, meu bem, você acredita que um monte de coisa que você me falava fazia sentido? Ele, minha filha, eu casei com você porque eu te conheço. Eu falei, mas agora você tem embasamento científico. É diferente. Agora eu achei embasamento científico. É, É você outra tem coisa. embasamento científico, é diferente. Então você ganha uns pontinhos por causa disso, mas não vai se achando, não. E ele foi Ai, ai. muito Bom, satisfeito, porque ele via que eu sofria muito em vários aspectos, sabe? mas faz parte, né? É A sombra lógico. também faz parte. Ah, Na questão da farmácia, de tu falar com as farmacêuticas, das uhum. atendentes, para que elas divulguem ali a ação, enfim, te encaminhe, ficou ok? Que a gente trocou o áudio, ficou alguma dúvida? Entendi. Aham. Eu acho que tem razão mesmo. Se a dona tá pipocando por aí, vai tu lá fazer uma reunião com elas, uma orientação, uma coisa assim, para que isso mude de figura, né? E tu consiga ter uns atendimentos melhores na farmácia que tu está prestando esse serviço. Eu até pensei, eu falei assim, em outros pontos, no que mais que eu poderia fazer diferente, né? Não sentar e ficar sofrendo. Eu penso assim. Aí eu conversei com a minha social media, pobre alma. Ô, benção. Aí eu falei assim para ela, Thalia, você está lembrando que segunda-feira tem atendimento artesanal? A gente tem que bater mais em cima com antecedência, não deixar o trem para muito perto, porque senão não dá prazo. Bora bolar estratégia nisso daí. E aí eu já fiquei pensando, hoje, se tiver um tempinho antes da aula com a Cris, já vou botar num bloquinho toda segunda-feira uma atividade para a gente definir um atendimento, sabe? Para ele para ajudar na divulgação. Porque isso foi uma coisa que eu não fiz, eu pequei. Fiz em outras coisas, mas nesse ponto eu dei uma vacilada. Solta, tá? Não, tudo bem, eu esqueci É mesmo. aprendizado. Não, não, tudo bem tu lembrar, mas assim, ó, tu falou num tom assim, como quem diz, eu não fiz, tinha que ter feito. Preciso Porque eu ativo. fiz Não, a gente talvez aprende. Olha só, para outras coisas. E esse meu estava avô, e eu, puf, meu esqueci. avô dizia algo muito sábio. É no andar da carroça que se ajusta as melancias, tá? Verdade. Às vezes a gente quer sair com as melancias tudo arrumadinho dentro da carroça. Mas é no andar da carroça que as coisas vão se ajeitando. E isso acontece no nosso empreendimento também. Às Uhum, vezes, lá no passado, estava com foco aqui que não estava pronto, com foco ali que não estava pronto, aquilo que estava pronto, você não olhou. uhum. Agora, você vendo a estratégia, vendo que não deu certo, ok, vamos testar outra coisa. Vamos mudar diferente. Mas não precisa ter o Rodovia, tinha que ter feito, que horror, entendeu? Socorro! Socorro, ó, lembra? O E a gente risco. vai falar, nós vamos falar muito disso hoje, tá? Tá. Em geral, eu pergunto isso para minhas clientes e a resposta é sim. Se você falasse do jeito que você fala para você mesmo, para sua melhor amiga, você ainda teria amiga? Se eu falasse para um amigo, do jeito que eu falo para mim mesmo, não Como valia. você falou agora, assim, tipo, né? Talvez rolar umas desavenças. Normalmente não, né? Mas a gente ia quebrar os pratos, porque a gente se trata muito mal. A Uhum. gente fala com a gente mesmo muito mal. A gente se machuca muito. Se fosse com a amiga que tivesse dito isso, você ia dizer, não, mas amiga, era outro plano, não sei o quê, agora é só ajustar, né? Mas daí quando é com a gente, É. chicotes no ombro, né? Então a Aham. gente tem que cuidar, porque assim, amigos vêm e vão,
mas na eternidade nós vamos passar com nós mesmos. Uhum. Bom, isso aí é fato. O resto da eternidade tu vai passar contigo. Então, é melhor cuidar bem da sua companhia. E hoje É. nós vamos falar de uma forma que muitas vezes a gente faz com a gente mesmo, que é a questão dos sabotadores. A autossabotagem não é aquela coisa assim, tipo, eu tinha um projeto maravilhoso e deu errado. Às vezes são coisinhas pequenas. Na maioria das vezes são coisas pequenas. Por exemplo, deixei as coisas para fazer na última hora, e aí fui atropelado, não ficou tão bom como eu gostaria. Fiquei enrolando na cama e não fui para academia. Fiquei lá me martirizando, sofrendo, porque tinha que escolher entre um dos dois bolos, em vez de fazer com os dois e resolver a situação. E 80% das pessoas fazem isso. Só 20%, segundo uma pesquisa da Universidade de Stanford, só 20% das pessoas conseguem usar todo o seu potencial, usar o lado sábio da tua mente. Cesar Chamili, que foi quem escreveu o livro A Inteligência Positiva, que hoje é a referência nessa questão dos sabotadores, ele fala que nós temos duas mentes, a mente sábia e a mente sobrevivente. A mente sobrevivente é a que nos mantém vivos e inteiras, física e emocionalmente até a vida adulta. Essa é a função dela. E aí ela foi criada, tá junto, digamos assim, com aquela questão do cérebro mais primitivo, foi criado lá na época das cavernas, então tu imagina mãos, os tigres, o não sei o quê, a queda, tudo que era um horror se acontecesse, né? Então a gente tem que ter essa maneira de sobreviver. E hoje não precisa tanto, mas a gente continua com isso. E claro que quando a gente é criança, a gente não tem inteligência emocional nem maturidade para entender algumas coisas que acontecem na nossa volta. E aí essa mente também acaba vindo à tona. O que acontece? Chamili diz que é como se a gente tivesse quebrado um braço, uma perna. E aí os sabotadores é como se fosse o gesso. Por um tempo valeria ficar ali. Mas depois, como toda fratura, né, tu deveria pegar a tesoura e... Então, o que ele disse? A gente, quando chegasse na vida adulta, deveria pegar e cortar essas amarras. Por quê? Porque se tu já quebrou alguma coisa, assim, de braço, perna, enfim, tu sabe que depois, quando tu vai tirar o gesso, tu fica aquela coisa assim, tipo, ai, não, será que vai doer? Deixa aqui, tá seguro, né? Tem aquele receio. E o membro que ficou quebrado fica mais fraco do que o outro que não está. E aí a gente se enfraquece, porque a gente deixa de usar a nossa mente, tá? Uhum. Então, assim, vou te mandar aulas também para você ver como é que eles funcionam e como é que eles atrapalham e como é que usar mais se sabe, tá? E hoje nós vamos focar no teu teste. Uhum. Deixa eu começar aqui a compartilhar contigo. Então, o que que Chamili fala baseado nessa pesquisa de Stanford? Que a gente tem o índice de inteligência positiva, que ele chama de QP, tá? Uhum. Que é o quanto a gente está usando do sábio pelas últimas 24 horas que a gente fez o teste, tá? Uhum. O ponto de virada é o 75, ou seja, a partir do 75, é como se tu fosse um vórtice subindo, cada vez aumenta mais. Uhum. Abaixo do 75 é como se fosse um vórtice descendo, cada vez diminui mais. Por que ele fala equipes também? Porque nós somos influenciados pela inteligência positiva das outras pessoas. Por exemplo, se tu vai num ambiente onde a maioria das pessoas usa bastante o sábio delas, possivelmente você vai ser inspirada a usar o teu também. A mesma coisa acontece o contrário. Vamos pegar o exemplo simples. Quando uma pessoa critica a outra, quando a pessoa A critica a pessoa B, qual é normalmente a reação da pessoa B? Quando a pessoa critica, A A critica a B, qual é normalmente a reação que a B tem? que defende. Se defender, criticando de volta. Ou É. seja, o crítico da A ativou o crítico da B, e aí o B critica de novo. E aí fica aquela discussão, começou a briga, né? Começou o perrengue. Então, quanto mais gente estiver usando o sabotador, mais vai descer.
Por isso que tem ambientes que tu vai e tu se sente super bem, e tem ambientes que tu vai e não se sente tão bem assim, por conta da questão das pessoas também. Uhum. Detalhe disso é que se tu tem esse conhecimento, tu pode usar no momento de crise o teu sábio e minimizar o sabotador da outra pessoa e começar a ativar o sábio dela. E é instantâneo o negócio. Então, assim, a partir dos 75, tu começa a ter um individual que cresce, um casamento que cresce, uma equipe em alto desempenho. Abaixo dos 75, tu começa a ter um individual mais inerte, um desempenho mediano, um casamento de solução. Detalhe, eu tive uma cliente que estava pensando em se separar, o QP dela estava em 40. Uhum. E uma equipe de baixo desempenho. E como é que foi a questão da Rosália nas últimas 24 horas daquele teste? Onde é que está tudo isso aqui? Ó? O teu resultado é 38. Ou seja, naquelas últimas 24 horas, antes de você usar antes de você fazer o teste, tu usou o teu sábio em vez dos teus sabotadores 38% do tempo. É bem baixinho. Ai, Renata, vou me corromper. Não, tu não tinha informação para isso. Se tu pensar, 80% das pessoas estão envolvidas nisso, então nós somos, vamos dizer assim, educadas a ouvir nossos sabotadores, porque as pessoas à nossa volta fazem isso. E aí tu vê aquela meia dúzia, talvez nem isso, aqueles 2 ou 3 que tu conhece, virado para a lua, que acontece aquela monte de coisa, ele passou, fala assim, tá tudo bem, a gente resolve. Como assim? Tá tudo bem? Não, mas é só fazer tal coisa. A pessoa parece estar sempre zen, né? Uhum. Ela está usando mais o que tem. Não que não vai ficar brabo, não que vai ficar irritado, não. Mas ela consegue gerenciar melhor as suas emoções, porque escuta menos os sabotadores. Exemplo de um aqui. O último foi bárbaro. Tá, quatro crianças sobre minha responsabilidade, fomos para a praia. Meu sogro foi lá, bateu uma bola com o cunhado, daí estavam jogando frescobol, e eu disse, gente, ó, eu tenho mentoria hoje, de noite, temos que levantar para acampamento, alguém vai ficar com o vovô? Ah, meu, vamos dentro de a pé. Não, vamos todo mundo embora. Até peguei aquela coisa. Ah, minha filha chateada, porque queria ficar mais, não sei o quê, Uhum. porque tinha machucado o pé, não me lembro. Eu sei que naquela função, eu estava com a bolsa da praia, botei dentro do porta-malas, limpei cadeira, limpei coisa, botei tudo dentro do porta, botei prancha, botei tudo dentro do porta-malas. E aí eu Uhum. digo assim, Fernando, fecha o porta-malas para a mamãe. E eu escuto pum, e aí eu vou botar a mão no shorts. E eu, droga. Aí o meu filhinho mais velho, o que foi, Tchê? A chave estava na bolsa, que agora está dentro do porta-malas. Ai. E foi nesse tom que eu falei. E aí ele, ai, que droga, não sei o quê. Calma, gente, eu tô com o celular aqui. O vovô tá indo na praia, ó. Vamos lá ver se o vovô tem um chaveiro para indicar. E a tia Rê vai dar uma olhada aqui no Google ver se acha outra. E eu tava com o celular na bolsa, né? E aí, Uhum. da bolsa não, no bolso. Aí comecei a olhar e tal. Aí um não me atendeu. Aí outro, não sei o quê, papapá. Tá, tal hora, tinha assim, assim e tal. Aí me acharam meu sogro, ele já estava pedindo para minha sogra ir lá no chaveiro, não sei o que mais. E Uhum. aí já ligou para ela e ele todo preocupado. Mas e a aula? Calma, sogro. Minha aula vai. No último caso, eu ligo, diz que eu vou me atrasar. Ah, mas não sei o que vai acontecer. Sogro, eu chamei o chaveiro. Ele vai pagar, ele aceita cartão, tudo certo. Abro o porta-malas e deu. Ah, Uhum. mas tu tem dinheiro? Tenho, sogro, tem. Se não tiver, tem o Pix aqui, não tem problema nenhum. E ele estava mais desesperado do que eu. E eu estava bem zen. Fiquei com a Luísa, esperei o chaveiro chegar. Ele chegou, abriu a porta, abriu o porta-malas, peguei lá, paguei o cartão de crédito ainda, fiz umas milhas. Tá, chegou na hora, me maquiei, botei uma roupa por cima do maiô, vivo online, e fui fazer a minha mentoria, sentindo aquela coisa do, sabe, da Aranha. areia na perna. Aí, Uhum. depois que passou tudo, era inclusive aula sobre sabotadores, eu contei para elas. E Uhum. elas, nossa, não sei o quê. Eu estava tranquila, eu não me desesperei. E isso nos dá formas de entender melhor o que acontece com as pessoas. É Uhum. claro que, no início, eu vou te ensinar técnicas para você aumentar teu sábio.
No início é como se tu for para cá, como tu for na academia. Tu não começou. Quantos quilos tu levantou hoje? Hoje eu não fui. Vou mais tarde, se der Mais ou certo. menos. Não, hoje não, mas assim, agora quantos quilos tu levanta? Ou quantos quilos tu Ah, faz de perna, por exemplo? perna. Ah, dá uns 70 mais ou menos. 70 quilos. Uhum. Ótimo. Quando você começou, tu fazia os 70? Mais. Tu fazia o quê? 25? 10, 15, que é só a 15? barra treinada. 10 quilinhos. Ok. Então, hoje, tu está na questão dos sabotadores fazendo 10. À medida que tu vai fazendo exercício, tu vai aumentando assim como na academia. Vai acontecer situações em que vai ser maior do que o que tu consegue? Vai. Nesse mesmo dia do carro, as crianças tinham, o meu sobrinho tinha ido buscar meu sogro e os meus filhos ficaram comigo. Só que os meninos estavam demorando. E aí o Fernando disse assim: Mãe, eu vou lá buscar os guris. Eu disse: Não. Já tem 2 sumidos, não vai mais um. Aí eu falei: Não, eu respirei. Não, filho, olha só. Eu voltei hoje, né? Os dois já foram. O Guilherme tá junto. O Guilherme é mais adulto que você. Eles vão encontrar o vovô e vão voltar. Então, calma, fica aqui. Se a gente sai daqui, a gente se perde. Quando o chaveiro chegar, aí, se eles não chegarem ainda, a mamãe vai procurar os meninos, tá? Aí nós vamos todos juntos. Uhum. Tá bom, mãe. Então fica aqui comigo. Mas tu viu que estourou? Foi mais, né? Parecendo mais uma criança. Não. Aí respirei e voltei. O que aconteceu? Meu sogro tinha saído dali. E aí eles foram atrás do meu sogro, acharam no meio da praia, depois voltaram de novo. Então demorou um tempo para eles chegarem onde é que a gente estava. Não foi uma coisa absurda, foi uns minutos. Só que o outro estava ansioso. Então vai ter situações em que você não vai dar conta, tá tudo bem. Mas à medida que nem a academia, à medida que tu vai fazendo os exercícios, vai sim superar. Uhum. Então, vamos lá. Qual é os sabotadores? Existe um que se chama o universal, tá? Todos nós temos, que é o crítico. Independente do grau de evolução, independente de quanto tu tem sábio, o crítico vai existir sempre, tá? Uhum. Ele é super importante na nossa vida, porque ele evita que a gente pule de um penhasco, que a gente se quebre, vai fazer uma análise crítica, tá? Se eu pular daqui, o que pode acontecer? Se eu me envolver com aquela pessoa, será que vai dar ruim? Se eu fazer essa sociedade, o que vai dar errado? Ah, olha só, deu errado a minha estratégia lá na farmácia. Isso é uma crítica. Só que isso pode fazer tu crescer, né? É importante. A questão é como é que vem depois. Se essa crítica continua te deixando ansiosa, continua te desgastando, continua te deixando decepcionada, continua te deixando irritada, ou simplesmente veio a crítica e tu buscou as soluções, tá? E ele é o chefe da gangue, é o que aciona os outros sabotadores cúmplices. Ele aparece de 3 formas: a crítica a si mesma, a crítica aos outros e a crítica às circunstâncias. Aí, circunstâncias pode ser o tempo, se está chovendo, se está sol, se está frio, se está calor. Pode ser a política, pode ser a Covid, pode ser, sei lá, coisas externas. Conselho Sim. de farmácia, entendeu? É coisas externas, tá? Vamos Uhum. ver como é que tu está nesse quesito. Então, assim, ó, de 1 a 15, você se critica a si mesma 11. Ou seja, chicote a milhão nessas costas, tá? Um monte, tá? É uma crítica bem alta e isso tem uma vantagem. Por quê? Porque você sabe que você está se criticando. Você tem noção de que você está criticando a você mesmo. E uma das mentiras que ele conta para ficar aqui é que, se eu não fizer isso, você vai ficar molenga, os outros vão ficar molenga e ninguém vai sair do lugar. Não precisa, tá? Então, não precisa ter o chicote, mas tu tem noção disso. Aos outros é 6 e as circunstâncias é 7. É uma média, é um valor mediano, tá? Que realmente pode estar camuflado, ou seja, tu critica mais aos outros e não se dá conta, ou critica mais as circunstâncias e não se dá conta,
Ou pode ser algo que tu venha trabalhando, né, para não criticar tantos outros e para não criticar tantas circunstâncias, e aí é um resultado verdadeiro, tá? Vamos ver quem é que são os cúmplices da Rosália? Vixe. Quem são as outras da gangue? Tu vai receber isso aqui, tu vai ler, tá? Tá. Olha só! Temos 4 quase empatados. Sangue. Aqui, ó, 8, 8, 7,5 e 7,5. Ou vamos falar deles e tu vai dizer assim, ah, esse pega mais, tá? Uhum. Não significa que o outro não seja, esse aqui que tem 5 como hiperracional, não seja. O que aconteceu comigo? E por isso que eu digo que não é para ler. Eu li por cima seus testes, dos meus, quando eu fiz. Uhum. E aí, quando eu cheguei nessa parte, eu disse para minha coach, eu achei que o controlador ia estar mais alto. O que acontece? Quando eu fiz o exercício, que eu vou te passar depois, Uhum. realmente o controlador era muito mais alto do que eu enxergava. Então, o que é a vantagem de ter um 8 aqui? É que você sabe que isso está te atrapalhando. Você reconhece aquele inimigo. Quando é menor e ele te atrapalha e você não se dá conta, é como se fosse um inimigo na trincheira que você não se desse conta de que ele existe. Sabe, sabe aqueles filmes antigos que a gente via? Não sei se tu via na Sessão da Tarde, que tem um rei e a rainha, e aí tinha aqueles conselheiros Sim. ou a corte. Tinha Uhum. sempre um que se fazia de amigo, mas que no fundo, queria acabar com o monarca. Uhum. É isso. Isso são os sabotadores. E quando você não sabe que eles estão ali, você acredita no conselheiro. Quando você já sabe que ele não está ali por um mau motivo, você já olha para ele com outros olhos. Certo? Então, assim, o insistente, que é o primeiro aqui, que diz que é o 8, é o perfeccionista. É aquele cara que quer fazer tudo certinho e que, às vezes, deixa de fazer as coisas porque não está perfeito. Quer que eu aumente mais? Uhum. É porque eu tava longe mesmo. É o que às vezes deixa de fazer as coisas porque não está perfeito. É aquela frase assim: se não é dá para fazer bem feito, nem começa a fazer. O que Uhum. acontece com ele? Muitas vezes ele toma muito tempo da gente, porque está lá procurando fazer a coisa perfeitinha e não precisaria. Por quê? A régua do mundo é aqui, o ótimo seria aqui e a tua régua é aqui. E aí tu nem aceita isso aqui, tu quer lá em cima. E aí então tu demora muito mais para fazer as coisas do que seria normalmente aceitável. Uhum. Ou então tu nem faz, porque não está tudo perfeito. O prestativo é aquele que se coloca em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º lugar. Tudo vem os outros primeiro. E normalmente ele acaba ficando ressentido com o resultado, mas não fala isso para outras pessoas. Muitas vezes ele quer que a pessoa adivinhe, né, que está precisando de ajuda, em vez de ir lá e pedir, e acaba sempre colocando a necessidade do outro na frente da sua. E aí, claro, deixa de fazer as coisas suas para as outras coisas. O esquivo é aquele que deixa tudo para depois. É aquele que não quer, que paga para se incomodar. É para não se incomodar. É aqui no sul, diz que é aquele que dá um boi para não entrar numa briga, sabe? É aquele que diz, não vou mexer nisso, não, porque vai ser chato, vai causar desconforto na nossa amizade, então não vou fazer, não. Ou então assim, lavar a louça é tão chato. Não vou fazer isso, então deixa para depois, sabe? Eu vou fazer essa coisa que é mais legal. Então, ele acaba se perdendo em rotinas mais reconfortantes, muitas vezes, e aí é um procrastinador nato. Ou ele evita conversas difíceis, situações difíceis, porque tem que estar tudo bem, assim, né? A gente fica na boa, né? E a vítima é aquele cara, né? O coitadinho, é é a hiena daquela dupla do leão, né? Ó céus, ó vida, ó azar,
que a grama do vizinho é sempre mais bonita, que os outros sempre são mais bem-sucedidos que eu fico para depois, porque eu nunca sou boa o suficiente, que os outros conseguem, eu não, que para os outros acerta, para mim não dá. Então, tem esse foco no negativo te colocando como a vítima. Desses 4, para a gente olhar aqui juntas, quais 2 tu acha que te atrapalha mais? Que atrapalha mais dos 4. Uhum. O prestativo. Uhum. Pode escolher 3, não? Vamos ver. O prestativo, o esquivo e o vítima. E vítima. Aí. Tá, vamos lá então. Vamos para o prestativo, esquivo e vítima. A minha explicação do meu ponto de vista? Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos ler e tu vai dizer para mim assim: sim, não. Tipo, isso realmente acontece, isso não acontece, tá? Tá. Ou, mais ou menos. Tentativa indireta de descrição do prestativo. Tentativa indireta de adquirir afeição e aceitação por meio de ajuda, agrado, resgate e elogio aos outros. Não necessariamente. Se Não. perde nas próprias necessidades, perde as próprias necessidades de vista e se torna ressentido com o resultado. Sim. Coloca os outros, às vezes, como prioridade. Tem uma forte característica, tem uma forte necessidade de ser amado e tenta conseguir isso ajudando, agradando, resgatando, seria salvando ou elogiando as outras pessoas. Pode ser que sim, inconscientemente. Uhum. Normalmente isso é inconsciente. Precisa se certificar com frequência da aceitação e da afeição dos outros. Não Tu são muito. pergunta muito pro Bruno: Ô Bruno, tu me ama? Tu gosta de Não, mim? não diretamente assim, mas às vezes na correria nem não com muita frequência. Mas, tipo, se passa o dia sem dar notícia, e aí depois, assim, aí como é que foi? Tem dia que eu cobro, tem dia que não, mas às vezes eu sempre lembro. A diferença é a atitude, se eu reclamo ou não. Mas eu sempre lembro que às vezes passa o dia e não deu notícia, tá? Inclusive, vou grifar aqui. Não consegue expressar as próprias necessidades aberta e diretamente. Isso é Faz fato. isso, faz isso de maneira indireta, Uhum. deixando as pessoas se sentirem obrigadas a retribuir. Retribuir, talvez não, mas adivinhar corre esse risco. Uma das maiores prestativas que eu conheço. Tá? Não fiz o teste dela, mas identifico-se de gritar. Uhum. Pensa numa mulher descendente de italiano, tá? Uhum. Cuja mãe era filha direta de italianos. Uhum. Então, assim, aquela nona que faz tudo, Sei. só que ela faz tudo. Aí a gente chega assim, precisa de ajuda? Não, não precisa. Não, não Uhum. precisa. Não, não Uhum. precisa. E aí depois reclama que nem que ela tem que fazer tudo sozinha, que ninguém ajuda ela. Uhum. Ou seja, ela não quer, ela bota a necessidade dela para trás, a necessidade do outro na frente, e depois fica chateada porque tem que fazer tudo sozinha porque está cansada de fazer as Uhum. coisas. Resultado, a Renata não deixa ela falar, ela vai lá e faz. Dá aqui o repor que eu posso cortar, porque se eu perguntar, A não rola. resposta é negativa. Sempre negativo. E depois eu sei que vai ficar triste porque não vai dar certo como ela queria. Uhum. Pensamentos que acontece desse sabotador. Para ser uma boa pessoa, devo colocar as necessidades dos outros na frente das minhas. Acontece contigo? Uhum. Fico incomodado quando as pessoas não reparam ou não ligam para o que eu fiz para elas. Uhum. São muito ingratas ou egoístas. Uhum. Dou muito e não penso o bastante em mim. Uhum. Posso fazer qualquer pessoa gostar de mim.
difícil alguém não gostar. Vou marcar que sim, então. Se eu não salvar as pessoas, quem vai salvar? Se eu não resolver os problemas, quem vai resolver? Uhum. Sentimentos. Expressar as próprias necessidades diretamente parece egoísmo. É, Sim, né? já Tem teve uma, situações assim. tem uma das minhas clientes, ela tinha o esquivo e o prestativo como os mais altos. Ela ia com as amigas no shopping, na parte de alimentação, ela nunca dizia o que ela queria comer. As outras que escolhia. Meu Deus. Nunca. Nem dava opinião. Ah, o que vocês escolherem, tá bom. Por quê? Tanto o prestativo quanto o inquieto, o esquivo, eles têm dificuldade de dizer não. E se tu coloca as próprias necessidades, se tu colocar as próprias necessidades na frente, vai parecer egoísmo. E aí, como tu quer ser queridinha pelos outros inconscientemente, tu não vai dizer não para ele. E aí, tu acaba fazendo as coisas. Então, não vai dizer não, eu quero, não quero comer hambúrguer, eu quero comer macarronada, porque aí pode estar ferindo o sentimento do outro. E aí eu vou brigar com elas para quê, né? Então, deixa para a próxima vez, e a próxima vez não vem. Eu faço isso muito com meu marido. Quando a gente sai, você dando exemplo de sair para comer, quando a gente vai jantar, ele, o que você quer? Ai, amor, não sei. Às vezes a gente não sabe mesmo. Às vezes a gente não No sabe meu caso, mesmo. né, pelo fato de eu Mas realmente. às vezes a gente fica aquela coisa assim, ah, eu sei que ele gosta de carne, eu não vou sugerir um restaurante vegetariano. É. Vamos lá. Tem medo de que insistir nas próprias necessidades vai afastar os outros. Uhum. Viu por que ela não dizia por que ela queria comer? Uhum. Não, se ressente de não ser valorizado, mas tem dificuldade de expressar isso. Uhum. Qual é as mentiras que esse sabotador fala para você, para continuar aí dentro da sua corte, do seu reinado, tá? Não faço isso por mim, ajudo os outros altruisticamente e não espero nada em troca. Uhum. O mundo seria um lugar bem melhor se todo mundo fizesse o mesmo. Uhum. Impacto em si e nos outros. E aí, quando é que o prestativo te atrapalha? Pode colocar em risco as próprias necessidades, sejam emocionais, físicas e financeiras. Uhum. Uma prestativa 10 não tinha dinheiro para fazer a mentoria completa comigo, tá? Ela fez meia. E depois acabamos trocando serviços e ela acabou fazendo completo. Ela não tinha dinheiro, tá? A gente fechou isso lá na primeira sessão. E aí, nessa sessão, eu descobri por quê. Ela estava dando dinheiro para uma amiga que tinha família. Ou seja, ela estava tirando do dela para outro. Uhum. E é o que eu digo para minhas crianças, para não criar um prestativo aqui. Tu pode ajudar os outros, tu pode ajudar os outros, deve ajudar os outros, é bom ajudar os outros, mas primeiro tu tem que estar bem e tu tem que se ajudar antes de qualquer coisa. E aí é muito do prestativo faz isso, tu acaba se entregando psicologicamente, fisicamente, e aí quando chega na tua vez, né, pode levar ao ressentimento e ao desgaste, porque tu vai acabar cansando. Os outros podem desenvolver a dependência em vez de aprender a cuidar de si mesmo. Lembra da irmã que só vai com o pediatra contigo? E podem se sentir obrigados, culpados ou manipulados. Então, a longo prazo é ruim. Uhum. A função original de sobrevivência, como é que isso aconteceu, tá? O prestativo tenta ganhar atenção e aceitação ao ajudar os outros. É uma tentativa indireta ou inconsciente de satisfazer as necessidades emocionais dessa pessoa. É alimentado por duas suposições originais apresentadas na infância. Primeiro,
Devo colocar as necessidades dos outros na frente das minhas. Ou seja, tipo assim, aquela mãe que leva o filho antes de sair de casa, assim, você vai ir para casa da vovó no aniversário dela. Beija todas as amigas da vovó e não me faz passar vergonha. Aí a criança chega lá, vê aquele monte de velha que vai apertar a bochecha dela, esmagar, e ela tá louca para sair correndo. Aí ela olha para a mãe e diz assim: pai, eu não posso fazer minha mãe passar vergonha. Aí ele vai lá e beija todo mundo. Uhum. Ou, né, a outra suposição é: devo dar amor e afeição para poder receber isso em troca. Preciso conquistar esses sentimentos, pois não sou digno disso. Faz sentido na tua história? Talvez a primeira faça um pouco mais sentido do que a segunda. É o que a gente normalmente entende, né? Ah, É. tem que ajudar os outros. Ai, como é que tu vai fazer isso para outra pessoa? Uhum. Vamos lá para a senhora vítima. Adoro ele. Esses dias eu me peguei neles. Pô, tu tem só quadro, já vem incomodado. Assim. Vítima. Emocional e temperamental para conquistar a atenção e a afeição. A afeição. Sim? Não. Nossa, não. Temperamental para conquistar a atenção e a afeição. Talvez um pouco. Foco extremo em sentimentos internos, principalmente dolorosos. Poucos em... Dá muito foco para os sentimentos, principalmente aquilo que dói. Uhum. Tendência a mártir. Ou seja, Uhum. coitadinha de mim. Uhum. Características. Ser criticado ou mal compreendido tende a se recolher, fazer beicinho e emburrar. Não, eu não tenho jeito, não precisa nem perguntar. Vamos perguntar aqui. Baseado no até agora, isso não cabe na resposta. Basicamente dramático e temperamental. Bastante dramático. Ai, o mundo acabou porque eu derramei a água e o meu suco. Do drama. Quando as coisas ficam difíceis, tendem a desmoronar ou desistir. Uhum. Sufoca a raiva, o que resulta em depressão, apatia e fadiga constantes. Uhum. Inconscientemente ligado a ter dificuldades. O sentimento, né? Uhum. Uhum. Recebe atenção tendo problemas emocionais ou sendo temperamental e mal-humorado. Eu recebo? Uhum. Uhum. Sobro sempre pro marido. Tadinho do Bruno. Não, o Bruno, ele é a tampa do meu balaio. Se ele fosse... Ai, que amor. Não, se ele fosse assim, 40% do que eu sou, ele não estava casado, tenho certeza. Pensamentos. Ninguém me entende. Pobre de mim. Se a pessoa não em 5 minutos ela não quer mais falar comigo. Coisas terríveis sempre me acontecem. Assim, tem dias que mais que outros. Eu talvez tenha desvantagens ou defeitos únicos. É possível. Sou o que eu sinto. Sim. Diversidade oral é brutal aqui. Nossa. Queria que alguém me salvasse dessa terrível confusão. Não custa nada pedir o super-herói, né? O Bruno no cavalo branco. Já resolve bastante. Ele me leva para comer pizza. Sentimentos. Tende a remoer sentimentos negativos o tempo todo. Já melhorei muito, mas ainda existe isso em mim. Se sente sozinho e solitário, mesmo quando perto de pessoas íntimas.
Quando eu tô com problemas, sim. Sentimentos de melancolia e abandono. Inveja em comparações negativas. É mais difícil. Tá, então essa eu vou deixar em branquinho. Nossa, Tá. essa tua vítima é maior do que você botou lá, minha filha. Também acho. Mentiras para se justificar. Talvez assim eu receba um pouco mais de amor e atenção que mereço. Não, A tristeza é uma coisa nobre e sofisticada, que não. mostra profundidade excepcional, além de discernimento e sensibilidade. Hum, Impacto em si e nos outros. hum. A vitalidade é desperdiçada no foco em processos internos e ressentimentos. Alcança o efeito oposto ao afastar as pessoas. Porque tu quer aproximar, mas se tu fica, pois é, no mundo ruim, não sei o que, a tendência as pessoas, ó, Não. tá? Os Até porque outros, eu não conto para todo mundo, né? Então acaba sendo. claro, o teu rígido segura, né? É. Os outros se sentem frustrados, impotentes ou culpados por não poderem colocar mais do que um band-aid temporário no ferimento da vítima. Ou seja, está sempre tentando fazer alguma coisa para a pessoa ficar melhor e a pessoa, às vezes, não consegue. No caso, eu faço com as pessoas? Não, os outros se sentem frustrados, Ah, impotentes ou culpados por não poderem colocar mais do que um curativo temporário no ferimento da vítima. Vai lá, dá uma melhoradinha e daqui a pouco vem tudo de novo. não. Função original da sobrevivência. A vítima, às vezes, é associada a uma experiência na infância de não se sentir vista ou aceita, o que leva a acreditar em que alguma coisa está de errado com ela. A vítima é uma estratégia para extrair um pouco de afeição das pessoas que, de um outro modo, não estariam prestando atenção. O estado de espírito imita um falso sentimento de estar vivo. Faz Estar, sentido? Vivo. estar vivo. A vítima está extrair um pouco da afeição das pessoas, estarem prestando atenção e função assim. Eu acho que é a primeira mesmo. Tô lembrando dos episódios que acontecia na escola, entre a segunda e a terceira série. É a cidade que é formada dos sabotadores também. É, né? É, Na entre assim, primeira infância e um pouquinho depois. tipo, zoada por causa do cabelo, da roupa que vestia, porque era mais gordinha, sabe? E o Aí, prestativo, possivelmente, tu devia ser ajudante do dia. Sempre. eu lembro que algumas vezes eu pensava assim, nossa Deus, eu sou o coadjuvante da líderzinha de sala, sabe? De algum jeito. Eu faço game note, nesse sentido. Realmente, faz sentido. Isso faz sentido. Uhum. Vamos para o nosso queridinho esquivo. Ai, ai, ai. Esquivão. Descrição. Foco no positivo e no agradável de forma extrema. É, Aí tu vê um baita de um conflito aqui, né? é lógico. A vítima. Uma borboleta pousou aqui no meu condicionado. A vítima, ó céus, ó azar, ai, coisa ruim, o sentimento negativo, enquanto o esquivo está com foco no positivo de forma extrema. Não, por que que eu sofro? Eu sofro demais, tá entendendo? Eu entendo assim, com muita facilidade às vezes. Jesus amado. Fuga de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis. Odeio serviço de banco. As burocráticas. Se um dia eu tiver uma empresa, eu já disse pro meu marido que a administração é dele, não é minha. Né? Isso também eu também não gosto muito. No banco Né? eu gosto, adoro ir no banco, ver o dinheiro, fazer transferência, isso eu adoro. Não, Agora, a contabilidade, pelo amor de Deus. Pelo amor. quando eu falo de do banco, é tipo, resolver uma coisa simples e perder horas na fila.
sabe? Eu não gosto. Eu odeio. Gente, a melhor coisa que existe na vida é aplicativo e Pix. O resto eu faço tudo no telefone. Agora, se disser para mim que eu tenho que ir no banco resolver, pode ser uma coisa simples. Eu tenho uma conta de pessoa jurídica para me encerrar, eu já não sei quantos meses faz que o gerente me ligou. Eu odeio fazer Eu isso. tinha que fazer isso pro meu pai. Eu tinha que ir na fila do banco. Eu disse, papai, existe caixa eletrônico. Ah, mas eu quero ter meu controle. Mas anota ali no lado do que nem tu faz. Não pegou, não pega o ticketzinho, anota no salão do cheque. Faz a mesma coisa, poxa. Ah, mas eu botei o cheque que eu tirei isso. Ah, tá. Lá vou eu. Aí eu levava os livros para estudar. Aí a melhor invenção foi a Caixa Econômica Federal ter botado banquinhos. Porque essa Lembro. fila era de pé. Que daí eu pegava um banco, botava todo o bando de caderno e livro e no outro sentava. É meu lado rígido ocupando tempo, meu filho. Eu vou ficar lá É do lógico. outro lado A da gente fila, sem fazer nada. se cabe 3 coisas, a gente cronometra e dá tudo certo. Características. Evita conflitos e diz sim para coisas que não deseja realmente. Uhum. Minimiza a importância de alguns problemas reais e tenta empurrar os outros, rechaçar, mandar para depois, botar embaixo do tapete. Sim, sim, Tem sim. dificuldade em dizer não. Sim. Resiste aos outros por meio passivo, por meio passivo-agressivo em vez de diretamente. Como que é? Resiste aos outros por meio passivo-agressivos em vez de diretamente. Em vez de Sim. assim, bah, cara, para com isso, tu dá umas enroladas, assim, dá umas indiretas, umas coisas assim desse jeito, para não dizer na cara que é para parar, entendeu? Uhum. Perde-se em rotinas e hábitos reconfortantes. Procrastina tarefas desagradáveis. Ou seja, faz um mês que está lá para ir, faz um banco, acabar o negócio, mas como ela não gosta, fica lá e a coisa não anda. Acabamos de ver aí na prática. Pensamentos. Isso é desagradável demais. Talvez se eu deixar de lado, o problema se resolva sozinho. Não, não, A gente sabe que não vai resolver, mas a gente gostaria que acontecesse, né? não pensa na frase inteira, só na parte desagradável e espera que Deus resolva. Se eu cuidar disso agora, vou magoar alguém. Prefiro não fazer isso. Em algumas situações, sim. Se eu entrar num conflito com os outros, posso perder a minha ligação com eles. Encontrei meu equilíbrio, não quero mexer nele. Prefiro fazer as coisas do jeito que alguém quer a criar uma confusão. Uhum. Se Ontem eu não, vi. se tu se juntar com o teu prestativo, então, ai, coitada. Nossa, Deus. Aí se juntam, tá? Às vezes eles fazem duplinhas, trios. Nossa, é. Aí tá odiando a ideia, mas eu tenho uma sugestão para melhorar. Sentimentos. Tenta permanecer equilibrado. Constantemente. Não surtar. Sente ansiedade pelo que foi evitado ou procrastinado. Ele tenta evitar, mas ele existe em mim todos os dias. É isso aí. Tem Enquanto não é. medo de que a paz conquistada com dificuldade seja interrompida. Sim. E, de novo, assim como o prestativo, reprime a raiva e o ressentimento. Sim. Daqui tá teu masoquista, lembra que eu disse que estava na boca? Segurava aqui? É. Então tá raiva. Não dizer nada. Ontem mesmo aconteceu isso com a questão de trabalho. Mas eu ainda disse 3 palavras, depois fui lá e botei legalzinho. Tic, 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 vou fazer. Porque eu sofri em não criar conflitos para manter minha sanidade. Mentiras que ele usa para se justificar. Você é uma boa pessoa por poupar os sentimentos dos outros. Dos outros, não, os meus. Aqui é dos outros, então vou deixar parar. É. Nada de bom pode resultar em um conflito. Concordo. Na maioria das vezes. É bom ser flexível.
A mentira é essa, né? Mas no fundo a gente sabe que não é. Mas eu me apego. Alguém precisa ser o pacificador. O que acontece aqui? Sim, pode ter coisas boas no conflito. Colocar abaixo do tapete nem sempre é a melhor opção, na maioria das vezes não é. Claro que tem momentos, quando a raiva está fervendo, tu vai fazer um conflito enorme. Mas depois, respirar, né? Voltar à sanidade, conversar numa boa com a criatura, com sabe, lá em cima, pode ser uma melhor coisa para resolver, do que Uhum. aquela coisa ficar e aquilo vai corroendo por dentro, sabe? Ainda Eu mais acredito. que tem o perfil de ser grosso, ignorante, sem educação. Fala tudo, Exatamente. depois se arrepende. É. O impacto em si e nos outros. Negar os conflitos negativos que existem impede que o esquivo trabalhe com eles e o transforme em dádivas. Sentir-se entorpecido para a dor é diferente de saber como acolher com sabedoria e poder da dor. Uhum. O que é evitado não desaparece e acaba infeccionando. Os relacionamentos são mantidos no nível superficial por meio da fuga dos conflitos. O nível de confiança dos outros é reduzido porque eles não sabem ao certo quando a informação negativa está sendo omitida. Ou seja, fica complicado saber o quanto de sentimento, quanto de coisa está ali dentro. Função original de sobrevivência: o esquivo pode surgir tanto de uma infância feliz quanto de uma infância difícil. Em uma infância feliz, a criança pode não ter aprendido a flexibilidade de lidar com emoções difíceis. Em uma infância de altos conflitos e tensão, o esquivo pode surgir para bancar o pacificador e aprender a não acrescentar negatividade ou tensão às próprias tensões familiares já existentes. O segundo. O meu também vem daqui. Tivemos uma fase muito difícil, que eu me lembro de muitas vezes eu chamar minha mãe para divorciar do meu pai, que eu ia embora com ela. E aí, a gente às vezes, o que às vezes acontece? A gente acaba sendo as confidentes das nossas mães, né? Uhum. E aí a gente acaba, como é que eu posso dizer? Sofrendo com isso, e aí eu não vou trazer mais alguma coisa, eu não vou trazer mais entendimento, não vou trazer mais uma preocupação, e aí eu vou ficando quieta. É, tipo isso. E aí a gente aprende a evitar os conflitos dessa forma. E aí, quando a gente chega em adulta, que talvez a gente é esposo, que deveria falar, não necessariamente na hora da raiva, enfim, mas deveria conversar para resolver o que está acontecendo, a gente às vezes não fala. E aí a gente entra o prestativo, né? E quer que os maridos adivinhem as coisas. É, Coitadinho, não tem como adivinhar. será. Rosário, o que você vai fazer? Você vai fazer Uhum. isso que a gente fez. Eu vou te mandar o teste agora, grifadinho. Tu vai fazer isso que a gente fez com uma diferença. Tu vai colocar ou na mesma folha, ou eu fiz num papel, né? Uhum. Quando acontece, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui. Agora eu fechei teu teste. Ai, eu não. Vamos pegar ali o insistente, né? Ah, demora muito para fazer uma coisa. Vou pegar os meus exemplos. Ah, eu fico horas tentando botar o post no meio, sendo que ninguém vai reparar. Então, colocar situações fáticas. Ah, critica os outros. Eu critico os outros quando eu chego na cozinha e tá uma bagunça. Ah, quer controlar tudo e fica ressentido quando o resultado não sai como você esperava, né? Fico chateada quando as crianças se atrasam e elas chegam atrasadas no colégio. Então, colocar a situação do dia a dia. Ah, eu me sinto assim lá no meu trabalho, ou quando acontece isso no meu trabalho. Ah, eu fico achando que é só comigo que fico transferindo para lá e para cá, sabe? Colocar Uhum. pontualmente, escrever o que acontece. Por quê? Porque nós vamos ter que, quando você faz isso, você vai, por exemplo, eu descobri que os meus sabotadores acionam muito alto na cozinha da minha casa, porque em várias situações acontecia na cozinha. Então, quando eu vou chegar na cozinha, eu já
Me preparo, porque eu sei que pode vir bomba, né? Uhum. Então, eu consigo minimizar isso, porque eu já sei que aquilo vai acontecer. Então, eu antecipo, vamos dizer assim. Então, isso é importante. Se você fosse dar um nome para esses sabotadores, que nome seria? Um nome para ser xingado, não vai me chamar ele de, sei lá, Ana. Um nome para ser xingado, Para esses 4? para todos os sabotadores. Para todos esses aqui? Pode ser para todos, assim, ó, por exemplo, o meu é chato. Eu já ouvi bruaca, eu já ouvi tribo full, eu já ouvi peso morto, eu já ouvi inimigo, eu já ouvi jaburu, eu já ouvi Hum. sabotador, só sabotador, mas enfim, um nome que tu puder xingar ele, Mas esses 4 que estão mais em alta em mim, no caso, né? qualquer um, Todos esses aqui? todos eles. Quando tu ouvir a voz do sabotador, tu vai pessoalizar ele e chamar ele de alguma coisa. Ah, meu Deus do céu. Ai, indeciso, socorro, socorro, Calma, socorro. calma, não tem problema. Vai dar certo. Fui insistente. Vamos pensar. Insistente. O insistente é insistente mesmo. Tá, então assim, ó, cada vez que tu ouvir os teus sabotadores, seja o insistente, seja a vítima, seja o prestativo, tu vai mandar ele vai Uhum. mandar ele calar a boca. E aí fazer que insistente, cala a boca. Uhum. Fica quieto. Eu chamo meu de chato, tá? Chato, fica quieto. Fica, Uhum. cala a boca. Vai passear. Por quê? O que que acontece? Quando você identifica ele e Uhum. manda ele ficar quieto, manda ele calar a boca, manda ele para aquele lugar, Uhum. tu já começa a enfraquecê-lo. Uhum. E aí, o que que tu vai fazer? Tu vai mandar, desculpa, tu vai mandar ele para aquele lugar, para onde tu queira mandar, para puta que Uhum. pra puta que pariu, Uhum. né? Para o raio que los partes, para onde Judas perdeu a bota, para onde é que quiser, né? Uhum. Ou mandar ele calar a boca. Mas dá assim, fica quieto, cala a boca! Tipo, não precisa sair a voz alta, como eu já fiz na cozinha uma vez, pode ser internamente, tá? Uma vez eu estava na cozinha, e aí, mas veio aquela coisa, aquela enxurrada, disse, mas cala a boca, chato! E eu falei em voz alta. Meu marido estava vendo um filme no computador, alguma coisa assim, pegou e tirou o fone e eu falei assim, falou comigo? Eu disse, não, não é contigo não, não é contigo não, amorzinho, pode botar de volta. Então é para fazer isso. Você vai xingar Uhum. e vai respirar. Lenta e profundamente. No mínimo 3 respirações, sentindo o físico. Uhum. Então, tu vai sentir o tato, o que tu tá, te concentrar no que tu tá vendo, te concentrar no que tu tá ouvindo. Então, por exemplo, agora, eu consigo respirar e me concentrar na minha roupa, na textura da minha roupa, do vento do ventilador, do barulho do ventilador, das folhinhas que estão na árvore aqui na frente balançando. Ou seja, se concentrar nos 5 sentidos. Que aí tu vai fazer o quê? Cada vez que tu faz essas inspirações, tu consegue se colocar no presente, no aqui e agora. E aí a mente barulhenta silencia e você consegue ativar o sábio. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente tu tem ideia dentro do banheiro, no chuveiro? Tem. Por quê? Ali no chuveiro, tu não tem o que fazer. Você tem que tomar banho. Então, é um lugar que sabotadores não tem muito o que fazer. Não vão te atormentar. Porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Não tem. Então, no chuveiro, não tem o que fazer. E aí, ali no chuveiro, tem toda aquela questão, aquele apelo sensorial. É a água que está caindo, é a temperatura da água, é o cheiro do sabonete, é a textura, a espuma do shampoo. Então, tem Uhum. muito essa questão sensorial. Por isso que a gente acaba ativando o sábio e tendo ideia dentro do chuveiro. O que que vai acontecer? Quanto mais tu respirar, mais tu vai ativar teu sábio e mais tu vai ter ideias. Uhum. Como é que eu sei, Renata, se é um sabotador ou se é o sábio? Por exemplo, lá numa hora assim, eu tenho que ligar pro local para confirmar o evento lá do Conselho de Farmácia. Uhum.
Tá bom, vou anotar, vou ligar, ou vou botar na agenda, enfim. Sábio. Ah, eu tenho que ligar para o de farmácia. Ah, eu não liguei ainda. Ah, que coisa, por que que eu não liguei? Ah, mas eu tinha que ter ligado logo. Quando é que eu vou ligar esse negócio? Ah, já deixei para depois. E, entendeu? O sentimento vem pesado. Se o sentimento vem de angústia, de ansiedade, de frustração, de raiva, de decepção, é um crítico, é um sabotador. Às vezes dispara o sábio e aí vem um monte de sabotador atrás. Tá? Nessa hora, tu manda isso ficar quieto. Então, e outra coisa, sempre que tu sentir esses sentimentos, é um sabotador. Talvez tu não reconheça quem ou quais que estão entrando naquele momento. E é de novo respirar. Existe, vou te falar na aula sugestões de quando respirar, mas tem algumas que eu gosto muito. Por exemplo, quando tu for no banheiro. Então, porque o ideal é a gente fazer umas 100 respirações por dia, dessas de 3 segundos. Uhum. Então, assim, eu vou ir para o banheiro, eu vou bastante. Estou aqui no meu escritório. Então, primeira coisa, eu boto a mão, eu começo respirando antes de sair da cadeira. Então, eu boto a mão na bancada, sinto o liso da bancada, sinto a força dos ombros na cadeira, vou pisando, vou sentindo qual pé que está mais pesado que o outro, vou ouvindo o barulho do pof do sapato, sinto a textura da maçaneta, ou a água, a toalha, e sim, eu vou fazendo todo esse sentir. E aí vai ter várias respirações nesse meio tempo. Outra coisa que é bom é quando tu gosta de música, ouvir música, assim, se concentrar na música. Ah, agora tá tocando. Que tipo de música tu gosta? Ok. Rock, beleza. Começou o baixo. Bah, agora entrou a guitarra, agora entrou outra guitarra. Uou, agora a bateria começou a funcionar. Ah, entendeu? Prestar atenção em cada um dos instrumentos. As Prestar pessoas... atenção na música, prestar atenção na letra, daquele grave, ou daquele agudo, tipo que tem no rock, né? Das variações de entonação do cantor, né? De quando ele começou a fazer. Meu marido gosta de heavy metal melódico, então aquele ele já tá sem fôlego, ele continua. Ah, E tu, nossa, que incrível! Então, assim, é prestar atenção. E aí, tu vai respirando. Naquele momento, tu não consegue pensar nos problemas, tu não consegue pensar em outra coisa, tu consegue pensar ali. Isso é estar presente. Quando tu sentir que a tua mente está muito... Sabe quando fervilha? Respira. Porque ali tu não vai conseguir achar a solução. Respira. E nem que tu vai começando a jogar as ideias sem julgamento num papel para que elas saiam da cabeça e você consiga ver melhor o que colocar em prática. Tá? Então, respira. Uma das coisas que um dos poderes do sábio, e eu quero que você comece a exercitar com você, é a empatia. É se colocar no lugar do outro, ou às vezes até com a gente mesmo. Como é que Chameli sugere para que a gente faça? Vem a outra pessoa, né? Tu faz ela começar, imagina ela diminuindo, 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 até ficar uma criancinha de 3 anos, 2, 3 anos. Como é que tu falaria com ela se ela tivesse 2, 3 anos? Então, o que às vezes acontece? A pessoa vinha com, sabe, com crítica, assim, eu parava, olhava para ela, via ela diminuir na minha frente e dizia assim, tá bom, eu entendo que tu esteja frustrada, não deu certo, mas tá tudo bem. O que a gente pode fazer para resolver? Quem sabe se a gente chegar a isso, isso, isso. Eu amenizava dentro de mim, eu não vinha com essa crítica. Ou então, tá bom, eu fiz errado, ok, mas então tá, como posso fazer assim, assim, assim? Pode, claro. Aí, o tom da pessoa já vem diferente. Vinha com 5 pedras, já melhorou. Por quê? Porque tu não respondeu com as pedras. Não foi com assim, mas não deu tempo, não sei o quê, não, não, não. Não. Então, isso é muito bom, eu quero que você faça com você. Quando você começar a se criticar, você diminui você mesmo na sua frente, e o que você falaria para você nesse momento, se tivesse 2, 3 anos? Normalmente seria assim, tá bem, na próxima vez você tenta de novo. Agora você aprendeu como é que se faz. Certo? certo. Tá? Eu vou te mandar as aulas.
Se tu não tiver tempo de assistir todas, pelo menos a segunda assiste, tá? Porque é uma aula diferente dos traços que eu fiz picadinha, aquela ali eu fiz uma vez só, Uhum. então correu um monte de coisa. Então é quase 2 horas de aula, Uhum. 1 hora e meia, parece. Mas aí é corrida em 2 aulas só, separadas. Não vou mais fazer isso na minha vida. É a primeira e última. Tanto que as dos traços eu já fiz todas separadinhas. Uhum. E aí tu consegue ter mais liberdade para a pessoa poder ver quando ela quisesse, né? Uhum. Então, assim, minhas tarefas, tá? Mandar o assistente calar a boca, Uhum. calar a boca e respirar Uhum. várias vezes por dia. E você, daqui até a próxima semana, o que que vai fazer para trazer esses pacientes para a sua agenda? Deixa eu pensar o que está no meu cronograma da vida. Os vídeos do depoimento, e é um Uhum. jeito que eu quero agilizar o máximo possível, porque antes que lancem a segunda edição do evento lá da clínica, para não ficar com cara de propaganda do outro, acabar vinculando uma coisa à outra, sabe? Sim. Uhum. Programar o atendimento de segunda-feira lá na farmácia e ver aquela questão de conversar com as meninas da farmácia, né? As atendentes, Uhum. questões do serviço. Pensar num serviço para divulgar lá, Uhum. sociais. Toda segunda-feira eu quero levar um serviço diferente, uma proposta de serviço diferente, para ir rodando, né? E a minha Uhum. intenção é 1 mês ou 2 eu fazer sem cobrar nada, para que na frente eu sento com a dona e a gente já pense num valor por aquele mês, por essas segunda-feiras. Uhum. Muito legal, muito legal. Gostei desse pensar na frente. Muito bem. Vou botar aqui serviços diferentes cada. E me conta, tu chegou a pensar, vai levar os folderzinhos, né, na segunda-feira para divulgar os teus Bruna serviços. já tinha umas, eu levei. E aí eu tô até pensando em bolar outros modelos com outros serviços para deixar nos locais, né? Diferentes. Também estava lembrando que eu tinha colocado no meu planejamento do mês de janeiro, né? Que agora nós estamos em fevereiro, era fazer uma visita a um profissional, uma vez por semana, um profissional, sabe? Para divulgar. Uhum. Levar um material de divulgação e visitar um profissional. Tem acho que umas 2 semanas que eu não visito ninguém. Pois é, eu ia te perguntar, na sua agenda, tem espaço para isso toda semana? Eu não botei lá, mas essa semana eu tenho, porque eu estava me programando para outra programação que foi cancelada, então meio que tá disponível para isso. Porque assim, ó, Uhum, profissionais divulgar. Mesmo que o nosso objetivo aqui é que as pessoas venham pela questão da Rosália, né, e não necessariamente sendo indicados pelos outros profissionais da saúde, se uhum, eles são indicados, eles são clientes. Então, uhum. é bom para você. E você ajuda a ter um complemento melhor ao atendimento daquele paciente, é uma coisa mais integrada. Então, continua assim, fazendo isso, né? Por mais que, de novo, vídeo da Dora colocar mais de um ovo em cestas diferentes. Tu tem a questão de buscar os atendimentos por você mesmo, mas tu ainda tem esse outro lado que dá para você explorar por enquanto esse aqui não está 100%. Foi isso que eu pensei. Porque aí a gente tem essa demanda, mesmo que por indicação, aí eu penso em meios, em estratégia de como incluir o meu serviço naquele, né? Para Isso. as pessoas entenderem como que funciona
E aí, por si só, encontrar outras possibilidades, né? Igual esse mesmo. Indicação é mais fácil de você fechar também. Quando a pessoa vem indicada, é mais fácil de você fechar o cliente. É, igual, por exemplo, essa lá da clínica do acompanhamento do grupo de emagrecimento, não é meu nicho, mas o primeiro eu não consegui fazer como eu gostaria, e aí. Tá dando treta bem aqui. O primeiro eu não processo de adaptação, mas aí agora ontem mesmo eu estava fazendo fluxograma, montando assim um roteirinho do que eu quero, tem que fazer, para não esquecer, né? Durante o atendimento, voltado para o meu trabalho, para, como que eu falo, enriquecer o serviço, não ser só né, do outro, para ele entender que tem mais coisa. Estou cobrando mais barato, mas porque meio que estou ganhando nas costas dele, né? Por causa da divulgação, porque eles fazem o trabalho de marketing, pelo que eu entendi, essa segunda edição eles vão bater mais em cima disso. Então, eu ganho nisso, eles não me cobram o uso da sala, nem para gravar material, nem nada. Então, fiz o roteirozinho de como que eu faço o atendimento, coisas, informações que eu quero entregar, tudo, sabe? Vou até montar um envelope, uma pasta, alguma coisa assim, para entregar para o paciente com orientações, com informações, sabe? Para Que ele legal! levar. Se às vezes a gente não consegue entregar tudo numa consulta ali, num atendimento de uma hora e pouco, então, para ele fazer valer a pena nesse meio tempo. Aí eu vou montar E certinho. aí, por favor, coloca lá nesse material o teu Instagram, talvez alguma coisa assim com serviços atrás, alguma coisa assim, É, serviços que você presta, né? Tipo, na frente tu bota lá as orientações e aham. atrás, sigam-nos nas redes sociais, nanã, e nós E também podemos te ajudar a pá, 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 sabe? ontem mesmo eu estava olhando na internet, eu quero comprar uns organizadores de medicamentos para entregar para esses pacientes, para ele. E aí eu vou colocar minha logozinha, mesmo que seja um adesivo e tudo, mais ou menos deixar ele organizadinho dentro dessa pegada do que eu faço com os pacientes idosos, por exemplo, sabe? Com organizar os horários e Porque assim tudo. eu posso ser super magra, ou querer emagrecer e ser filha de alguém que precisa do teu serviço. Exato. Uhum, Agora, exatamente. se tu faz só o atendimento comigo, eu posso nem imaginar que o teu serviço poderia ser bom com meu pai. É, Agora, lembra do seeding que eu te falei, de tu fazendo os atendimentos gratuitos? Agora, se tu, de uma maneira, tu semeia, a pessoa fica sabendo, né? Nem que seja lá no meu negócio do outro lado, lá, que a clínica, não sei como é que tu chama do teu. Aqui, a Rosália Oliveira presta serviço de acompanhamento a idosos, ou, né, acompanhamento de organização da farmácia, doméstica, orientação de reações medicamentosas. Estou lembrando, lembrando da crise. A ah, pessoa já sabe, bah, olha só, eu posso, mas de uma maneira mais leiga possível, tá? Porque daqui a pouco fala uma coisa super. E a pessoa diz, não, eu vou não, precisar isso, aham. né? Aí, Ó, nem que for um textinho, ajudo você a organizar os seus medicamentos em casa, organizar a melhor forma de tomar, perceber se tem alguma reação, algum efeito contrário com outra medicação, a especialista em atendimento a idosos, opa, né? foi basicamente isso mesmo que eu pensei. Aí eu vou comprar, assim, estava olhando para qual que eu consigo investir que agregue o máximo de número de pacientes possíveis, que, querendo ou não, esse tipo de organização depende muito do dia a dia da pessoa e de como é a prescrição, né? Aí eu tive olhando mais ou menos as prescrições que a médica é a mesma, né, que a gente vai continuar, então, baseado no que ela já fez até hoje. Aí eu já sei mais ou menos, encontrei uma lá que não fique tão caro e que eu consiga incluir nesse valor que eu estou cobrando lá, mesmo que a minha mão de obra saia barata, mas que o cliente pague pelo menos por tudo que ele está levando, né? Isso. Que aí eu vou colocar esse organizadorzinho, fazer um calendáriozinho com como que tem que ser e tal. Divulgar mais serviço, orientações sobre o armazenamento do medicamento, soluções básicas assim para ele melhorar
esse relacionamento. Vou escolher um aplicativo para ele também, que ele colocar, vou dar uma opção de aplicativo de celular para ele organizar as medicações, ou se preferir que eu faça lá enquanto ele espera, de maneira a aproveitar essa 1 hora que ele vai ficar lá tomando a medicação, né? Eu conseguir entregar mais serviços durante esse período que esse paciente está comigo. Até o modo de acolher o paciente eu coloquei aqui de um jeito para ficar diferente, para mim fazer uma triagem, olhar a pressão, olhar HGT, olhar como que está a batimento cardíaco, como que está a saturação, tudo assim, são informações. Eu tenho um modelinho de agendamento, tipo uma cadernetinha, aí eu vou colocar essas informações e entregar para ele, já entregar a data do próximo atendimento, mais ou menos organizado e tal. Então, eu Tudo isso coloquei. pode botar dentro da pastinha ou dentro do envelope. Tipo assim, tu não precisa, pode botar dentro do envelope o serviço que tu presta, né? Um folderzinho da tua É, empresa. foi isso que eu pensei, mais ou menos isso. Aí eu montei o roteirinho, fiz um checklist dessas coisinhas que tem que ter dentro do envelope para me não esquecer, porque no meu momento de controle do meu tempo, ontem eu peguei um rascunho lá, inclusive tá aqui. Na UPA, peguei um folhinho de... Aí eu falei assim, como que eu posso fazer melhor para esse paciente? Aí ontem eu cheguei entre um bolo e outro. Aí eu fui digitando e montei esse checklist justamente para me organizar. Porque, querendo ou não, baseado nisso, eu consigo levar para esse grupo, para outros, aí eu consigo ter uma base e adaptar para saúde mental, para um diabético e tudo mais. Vai servir de direcionamento para os outros, né? Com certeza, com certeza. Adorei. E o que vai te impedir de fazer todas essas atividades? O que pode te impedir? O que pode te atrapalhar? Minha coragem. Como assim, mulher? Tu tem com medo de quê? Não, é questão de disposição para fazer, não medo. Ultimamente, tem certos horários do dia que parece que eu tenho um carro e uma carroça nas minhas costas. Acho que é meio que o meu oral querendo me botar para dormir, eu acho. Pode ser. Tu tá tendo um momento de descanso, de desfrute? À tarde? Qualquer horário durante o dia. Tu tem um momento Não, de descanso, de desfrute, assim, de aproveitar? durante o dia é muito difícil na UPA, né? Porque como às vezes é muito complicado. Às vezes 5 minutos ali no celular, olhando rede social, ou resolvendo alguma coisa mesmo do serviço. Então, eu tô tentando encaixar esse momento de desfrute na parte da tarde. Ou ficar com a minha sobrinha, que aí eu consigo Pode ser. levar ela para passear, que aí eu fazer outras coisas, não me importo com um problema. Ontem, quando eu cheguei da cozinhoterapia, aí eu fui fazer, que era uma coisa que eu queria fazer já há alguns dias, estava só empurrando, sabe? E são coisas que eu gosto e que eu estava sentindo saudade de fazer, coisas para mim. Aí depois que eu fiz isso, eu consegui vou trabalhar até mais tarde. Aí eu peguei, coloquei música para mim ouvir, para me concentrar. E aí foi a hora que eu fui fazendo o meu checklist e tudo mais. Você falando da questão da música, eu tenho um hábito que para algumas pessoas é estranho, mas eu consigo produzir melhor quando eu estou ouvindo música. Que bom, a gente se entende. Adoro. Eu já falei para as pessoas, eu falei, Eu consigo cantar enquanto eu estudava. isso eu tinha uma coisa assim que às vezes o cansaço batia, mas eu precisava, aí eu ia lá e colocava minha playlist favorita, que são os rocks. Eu tenho minha playlist de hino, mas essa é para acordar, para amanhecer, para entregar o dia para Deus. Mas para trabalhar, não é esse o estilo. Não funciona. Senão tu vai lá no Zen, aí tu quer correr tudo lá. De Não, repente, eu tenho uma playlist no Spotify que se chama Músicas Agitadas para Dias Calmos. Que é justamente aquelas músicas de dançar, de não sei o quê, uns axé, uns dance, não sei o quê. Pra quê? Para aquele dia que tá um marasmo, que tu precisa correr, tu bota aquela coisinha e vai. aí a minha playlist de rock é para isso. É, Então eu fui, eu percebi. Aí hoje de manhã, pensando no dia de ontem, eu percebi que eu senti até um pouquinho de dificuldade para iniciar o sono, porque eu estava no 12. mas faz a higiene do sono. Por exemplo, assim, ó, uma meia hora antes, desliga o celular, Uhum, bota ele para carregar, vai uhum. tomar um banho,
vai ouvir um hino, né? Vai fazer uma oração, vai, sabe, Hum, desligando. Aí quando já chega no sono, assim, lá. Eu gosto É, de fazer meditação e as minhas orações antes de dormir, literalmente. Eu não tomava banho, não tinha o hábito assim de tomar banho e dormir. Eu não, mas com a questão da vida adulta, enfim, eu comecei a adquirir. E uhum, depois que as crianças nasceram, isso virou quase, só tirando o dia que eu vou lavar o cabelo. Isso é uhum, quase essencial. Por quê? Porque é o momento que eu relaxo. aham. Aí eu tomo banho, eu já estou no banheiro, aí ninguém me incomoda, eu já faço minhas orações no banheiro mesmo. E aí eu saio assim, já quase, se bobear, eu tropeço dormindo já. Aham, Então exatamente. faz isso, porque às vezes quando a gente está muito no acelerado, tem que diminuir o batimento, tem que diminuir o ritmo para dormir melhor. Que É, nem vocês falaram na live. exatamente. Aí eu consegui fazer esses dois checklists, finalizar eles bem bonitinho, organizadinho. Eu tenho um negócio de fazer Comemorou? demais, até antes de dormir. Eu falei pro meu marido, ele, e aí, como é que você tá? Eu falei, nossa, eu tô super feliz. Ele, por quê? Não, porque eu treinei, fiz tudo, fiz isso, fiz aquilo, e consegui organizar meu dia. E ter um momento de lazer que foi cozinhar. Fazer uma coisa que meu pai queria, uma coisa que eu queria. Porque a história do bolo, ele me pediu um e eu fazia dias que eu tava com um daqueles de já pronto do supermercado, óbvio, né? De brownie, Sim. eu gosto muito. Aí eu tava com ele Se já há você muito quiser, eu te tempo. mando uma receita de brownie para fazer aqui no supermercado. Isso é bom. Tá, te Adoro. mando, te mando. Tá. Te mando Aí eu receita dos meus bolos todos. pensei. Aí eu comecei a fazer um, eu falei assim, vou fazer logo os dois, e aí eu tenho que fazer isso aqui, então eu aproveitei o momento que já estava na cozinha e resolvi pequenas coisas que podem ser simples, porém elas me ocupavam espaço na minha cabeça, no livro de obrigações, e ficava aquela história do mártir que eu preciso e eu não fui fazer. Então, aí eu peguei e falei, e consegui fazer meus checklists, que eram duas coisas extremamente importantes para o trabalho, e daqui eu vou conseguir já fazer outras coisas, né? Aí eu falei, eu, Comemora, nem que seja interna. Cada coisa que tu fizer, cheque. Nem que seja dentro de você, sabe? Mas não, comemora. mas eu fui dormir muito feliz, que aí, igual essa questão de revisando como tem funcionado nos últimos dias, foi muito bom, muito mesmo. Mas assim, Nossa, porque eu fui, disse não, eu fiz vista grossa para os outros e me priorizei, disse eu tenho que fazer algo como por é que mim. você se sentiu se priorizando? O resultado foi ótimo, né? Inicialmente foi horrível, mas o resultado foi ótimo. Isso é os sabotadores se agindo. Então, assim, agora você já sabe que é eles, então, às vezes, você vai realmente que te priorizar. Com o tempo vai ficar mais fácil, tá? Vai É, mandar o assistente ficar quieto. oremos. Que bom. Ah, Mas tá, Rosália, tô por que feliz. que valeu a pena a sessão de hoje? Por quê? Muito, muito, porque reforçou os pontos, né, que eu já desconfiava e que meio que de alguma maneira eu tento melhorar mesmo no dia a dia, já tem um tempo, porque eu já observei essas situações, de tanto meu marido também insistir, e que eu sofro muito, porque, por exemplo, do ponto de vista do vitimismo, tem. Eu sou ótima para dar conselho para os outros. Se me perguntar, se alguém falar, eu tô triste porque fulano fez, eu falo assim, mas você sabe se isso realmente é assim? Seja, às vezes a gente vem com três pedras na mão e nem é assim, a gente se arma 20, 30 para um confronto que às vezes meia hora de conversa resolve. Eu sou ótima para dizer, mas já com a minha pessoa, algumas questões eu já consigo controlar. Agora tem outras que não. O vitimismo vem e bate e eu penso, poxa, fulano conversava tanto comigo, agora não fala mais. Será que eu fiz alguma coisa? Então deve gostar menos de mim do que gostava antes. Entendeu? Aí eu fico nessa. Mas, então, eu acho ruim. E aí meio que Ontem mesmo falando sobre o serviço, pensando sobre essa segunda versão dos serviços, eu descobri que tem duas pacientes da primeira edição que vão continuar. Aí eu falei assim, cara, mas e agora? Vai fazer sentido a minha estratégia? E uma delas é a dona da clínica. E todo mundo tem medo de fazer as coisas para ela porque ela é muito exigente, sabe? Então, aí eu fiquei pensando, aí eu no banheiro. No banheiro eu pensei assim, falar, eu posso propor para ela, explico, se ela concordar em participar, ok, senão eu continuo tratando como eu estava antes. Não, não tem problema, entendeu? Mas naquela insegurança, até chegar nessa resposta, eu fiquei naquela. Mas será que ela vai ver que faz sentido?
poxa, a vida, eu sou uma profissional igual ela. Ela podia entender por que que eu sou importante na vida das pessoas e posso ser importante na vida dela também, sabe? Antes de chegar nessa solução. Aí eu automaticamente cheguei nessa e vi que dava pra Bom, agora tu vai chegar nessas mais fáceis, vai aprender essas coisas todas. E qual foi o principal aprendizado de hoje? O principal aprendizado de hoje, pensar mais em mim, me priorizar. Pensar mais em mim, talvez não, mas saber me priorizar às vezes. Parabéns. Saber me priorizar. Isso é algo bem difícil. Muito. E vamos aí. O teste vai ficar com você. Então, daqui a uns meses, eu quero que você passe de novo e diga assim, Renata, meu TP mais do que duplicou. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, eu vou te mandar as informações todas e seguimos juntas, tá? Eu não sei se eu te mando agora, porque eu vou ver como é que tá a situação lá na sala. Mas até o final da tarde eu te mando, tá bom? Tá bom. Beijo! Com Tchau, Deus. tchau.